segunda Bienal do Livro de Guarulhos, que é um evento, né, que tem aí a sua força, trazendo a potência da literatura, a importância da literatura para a cidade, para o nosso município. E lembrando, né, que a Bienal, ela se constitui já como uma política pública, uma vez que ela é uma das ações programadas em atendimento à Lei número 7.016, de 2 de abril de 2012, que institui o Programa Municipal de Fomento ao Livro, Leitura e Literatura, e que tem como objetivo assegurar e democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda a população guarulhense. Vocês sabiam que existia essa lei? Já está regulamentada? Então, a importância de ter realmente políticas que assegurem e que fomentem mesmo ações de promoção e de acesso à literatura. Eu acho que eu não me apresentei, né? Um detalhe, mas vamos lá, sempre a tempo. Meu nome é Cláudia Lucena, eu faço parte da Secretaria Municipal de Educação, trabalho na Divisão de Diversidade e Inclusão Educacional e a gente está tendo uma série, né, uma programação bastante intensa na Bienal, espero que vocês aproveitem, participem. O tema da Bienal esse ano, ele é muito provocativo, né? Páginas que conectam. É um tema que objetiva ampliar o debate sobre o papel da tecnologia e desenvolvimento educacional na criação de novos leitores. Nesse contexto, a segunda Bienal do Livro de Guarulhos propõe encontros para além das páginas e telas, conectando pessoas, ideias, universos e inúmeras possibilidades, para reafirmar o protagonismo do livro sem abrir mão das modernas tecnologias. Em 2022, a Bienal presta uma homenagem especial aos 82 anos da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, né, a primeira biblioteca da cidade. Imersos, então, neste mundo da literatura, dos livros, estamos sempre muito voltados para a tecnologia, mas como é bom sentir cheiro de livro, como é bom pegar no livro, não é isso? E nessa perspectiva, como é importante a gente conhecer os autores, conhecer as pessoas que fazem as suas palavras ecoarem nos livros. E hoje a gente tem um prazer, um imenso prazer aqui de receber Tiago Ortaetti, que ele é múltiplo, né? É uma pessoa plural, Tiago. Quem já conhece ele um pouco sabe. Ele é arte educador, com quase 20 anos de atuação e pesquisa sobre a escola pública periférica, licenciado em Educação Artística, pós-graduado em Linguagem da Arte pela Universidade de São Paulo, é também autor de 6 livros infantis, Metodologia de Arte, Poesias, Crônicas e Direitos Humanos. Atua em entidades do terceiro setor, é fundador da trupe Ortaética de Teatro Comunitário e gestor da Casa Ortaética de Humanidades. Ativista social, palestrante e conferencista, já realizou trabalhos em encontros nacionais e internacionais, na América Latina, Europa e África. Tem experiência como dirigente cultural, coordenador de projetos educacionais e socioeducativos. Atualmente é estudante do jornalismo. Ele não para, né? Continua. Membro do grupo de pesquisa Educação e Periferia da Unidade Federal do ABC, colunista em periódicos e diretor de Direitos Humanos da cidade de Guarulhos. Eu já fiquei cansada só de ler, mas esse é o Tiago. Esse é o Tiago. E é importante, né, assim, a gente pensar o quanto o envolvimento dele, né, nos diferentes segmentos que ele faz parte, o quanto esse envolvimento nos contagia também. Dentre os livros que eu queria destacar, os infantis, Quem Tem Medo do Medo, de 2016, João Mexilão, de 2020, Arthur, o Menino que Ama os Bichos, de 2021, e os mais recentes, né, Eleutérias, Mulheres que Romperam o Ciclo de Violência Doméstica, e o mais que acabou de sair do forno, super novidade, Anacrônico, Relações Atemporais, da editora Coelho Rosa. Então, para conversar com a gente, contar um pouco de todas essas
experiências significativas. Eu convido aqui ao palco o Thiago. Boa tarde. Eu costumo dizer que, assim, falar sobre cultura, direitos humanos, educação, é falar da vida da gente. É falar da nossa mistura, da nossa miscigenação, do nosso relacionamento humano. Então, como é bom falar sobre isso? Agora, por outro lado, como todo escritor, acho que cabe a gente fazer uma análise crítica de que, assim, as pessoas nem sempre se interessam por esses assuntos, né? Talvez se aqui tivesse um ex-BBB, e eu não tenho nada contra os ex-BBB, acho incrível, mas talvez não caberia num ginásio, porque as pessoas teriam mais interesse de saber da cor do vestido da ex-BBB do que falar sobre educação e cultura. Eu digo que eu tenho a profissão certa num país difícil. Antes eu dizia que era num país errado, mas não posso dizer isso num país tão bom como o nosso, né? Muitas vezes ele só é mal administrado por gestões e outras e tais, mas eu tenho uma profissão linda num país tão difícil como o nosso, que não valoriza a educação e a cultura como deveria ser valorizado. Então a gente já faz a abertura aqui fazendo essa reflexão. E parabéns a vocês que decidiram estar num debate sobre temas tão importantes para a nossa vida. Quando eu fui convidado, eu fiquei muito lisonjeado, né? O pessoal, a Cláudia é uma parceira de primeira hora, faz um trabalho belíssimo, né? Na Secretaria de Educação, e eu na Secretaria de Direitos Humanos também, sempre combatendo todos os tipos de preconceito. Eu trabalho especificamente com a proteção dos direitos integrais da mulher. E aí, o ano passado, nós lançamos esse livro aqui, que chama Eleutérias, e esse livro, ele não é vendido, ele é uma política pública, então ele é entregue gratuitamente. Depois, quem não tem pode pegar comigo aqui. E ele foi lançado ano passado numa grande reflexão que nós fizemos, que era para refletir e celebrar a Lei Maria da Penha, que hoje, 7 de agosto, completa-se 16 anos da Lei Maria da Penha. E aí é um bom momento para a gente pensar, né? Que país que a gente quer para o futuro e como que a gente educa os nossos filhos para que eles não admitam nenhum tipo de preconceito, principalmente preconceito contra as mulheres. Eu falo lá em casa, e os meus filhos estão cansados de ouvir isso e vão ouvir sempre, que eu não educo, eu não crio os meus filhos para serem machos, eu os crio para serem homens, para que no futuro eles saibam respeitar a chefe lá da empresa dele, a líder do trabalho, né, a pastora da igreja, seja lá quem for, todas as mulheres com o máximo de respeito, o mesmo respeito que ele deve à mãe dele, que ele deve à avó, que ele deve às tias. Irmã eles não têm, mas as amigas, as primas, né? Então esse livro aqui, já eu falo sobre o anacrônico, mas como hoje se comemora os 16 dias da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, foi um marco civilizatório na nossa sociedade, aí você fala assim, mas essa lei existe, mas ainda tem muita mulher que sofre. Para você ver, se com uma lei que foi considerada entre as 3 melhores do mundo, ainda tem muitas mulheres que sofrem, imagina se a gente não tivesse, né? Eu acho que a questão da educação contra o machismo é um pacto social de todos nós, sabe? Às vezes a gente acha que a gente só tem que ser contra a homofobia se a gente for gay, que a gente só tem que ser contra o machismo se for a mulher, ou você só tem que ser antirracista se você for preto. Não. Por empatia, a gente se põe no lugar do outro, né? Não é meu lugar de fala, né? Eu não sei nem 10% do que uma mulher sofre, do que um homem preto sofre quando entra numa loja, mas a gente é uma questão de civilidade, é uma questão de educação. E eu acho que toda escola deveria ter como disciplina obrigatória os direitos humanos, até para a gente desmistificar aquela ideia de que direitos humanos só defende bandido. Os direitos humanos vai defender a legalidade, né? Nunca a barbárie. Então, o fulano roubou, jamais algum militante ou ativista dos direitos humanos vai defender o crime. Ele está certo porque roubou. Claro que ele não está certo. Ele merece ter o rigor da lei, mas o rigor da lei. Ele não merece ser espancado em praça pública até a morte, como às vezes a gente vê as pessoas defendendo olho por olho, dente por dente, que isso nos leva a uma sociedade medieval, né? Não colabora em nada. Mas sim, ele merece ser punido no rigor do Código Penal que existe no nosso país, né? Seja lá quem for, e com direito à ampla defesa, obviamente. Então esse livro aqui, eu visitei a casa de 8 mulheres num período de pandemia, e eu sempre tive o cuidado muito grande
Poxa, são mulheres que sofreram violência, viveram um inferno na sua vida por conta de um homem. Então, eu não poderia, como homem, ir sozinho numa casa de uma mulher dessa, que tem tantos traumas. Então, eu sempre fui acompanhado por uma psicóloga, um assistente social, sempre com, no mínimo, 2 mulheres me acompanhando. Então, além dos cuidados sanitários que eu tinha que ter também o cuidado, né, psicológico, sensorial, de como acolher essa fala. E também que ela falasse aquilo que ela desejasse, no momento em que ela desejasse. Foi muito sofrido para fazer esse livro, porque vocês que estão aqui, vocês podem se imaginar que uma dessas mulheres disse assim para mim: eu estava com meu bebê de 15 dias no colo e o meu marido arrancou esse filho dos meus braços e jogou o meu filho, né? E aí eu entrei na frente e quase que o meu filho cai pela escada, ou seja, ia ser um homicídio, né? O próprio pai fazendo isso. Então são histórias que você não consegue conceber como que um homem é capaz de fazer isso, né? Tem uma das histórias, e é bom lembrar que todas elas estão ali em anonimato, porque para não expor, né? Então todas elas estão com nomes fictícios. E das 8, 6 os maridos estão presos. Então, ó, isso é uma prova de que a Lei Maria da Penha faz efeito sim, né? De repente, se esses 6 não estivessem presos, muitas delas não estariam aqui para contar a história, né? Algumas, infelizmente, chegam ao ponto do feminicídio, e aí não estão mesmo, né? Mas assim, vale a pena ir atrás da medida protetiva. E aí, eu sempre falo, conhecimento às vezes vale mais do que dinheiro, minha mãe já dizia, né? Então a informação, o conhecimento é muito importante. Vocês sabiam que aqui na cidade de Guarulhos existe, não é desde agora, desde 2002, existe a Casa das Rosas, Margaridas e Betes, que é uma casa que fica aqui no bairro do Macedo, bem pertinho, e que ela acolhe essa mulher em situação de violência, com psicólogos para fazer uma terapia. A gente sabe que uma terapia não é barato, né? É uns R$150 uma sessão. Muitas mulheres não têm condições de pagar. E nessa casa ela tem direito de ter esse cuidado, né? Por um profissional da psicologia. Muitos não sabem também, e isso foi recente, agora no governo Guti, desde 2019, Guarulhos tem uma casa sigilosa, que é a Casa Abrigo Reflorescer, que ninguém pode saber onde é, ela é descaracterizada, então você não vai passar na rua e falar, olha, é aqui que é a Casa Reflorescer. Não tem identificação, justamente pelo fato de que essa casa acolhe mulheres em risco de morte, risco iminente de morte. Então, elas podem ir para lá, podem ficar de 3 a 6 meses, tem capacitação para o trabalho, também tem terapia. Então, é mais um serviço para essa mulher que às vezes fala assim, poxa, eu não tenho onde morar, eu tenho 3 filhos, não trabalho, então eu não tenho como sair de casa. E aí a gente, através da política pública, que não é nenhum favor, é uma obrigação de toda a gestão, né? E aí, assim, é um direito que essa mulher tem. E ela pode ficar, pela avaliação das assistentes sociais, até 6 meses nessa casa. E ela tem lá, e mesmo se ela tiver 10 filhos, os 10 filhos serão acompanhados e ficarão nesse lugar sigiloso. E mesmo assim, depois que ela sai, ela ainda tem direito ao auxílio aluguel por até 2 anos. Então, assim, é obrigação do poder público e graças à instrumentalização da Lei Maria da Penha, mas não são todas as cidades do Brasil que têm. Uma casa, nós temos 3 níveis de proteção. Tem as Casas Clara Maria, que são 6 em bairros da periferia, que aí já são para prevenir. Então a mulher pode ir lá para fazer uma avaliação nutricional gratuita, pode ir lá para fazer um tricô, um crochê, um artesanato, palestras de empreendedorismo, e aí são 6. Então tem 3 níveis. Casa Clara Maria, prevenção. Casa das Rosas, para mulheres em situação de violência. E tem assessoria jurídica também, e acompanha até a Delegacia de Defesa da Mulher, que é a DDM. E tem esse 3º nível, que é a Casa Abrigo Reflorescer, que aí já quando já está em situação de risco de morte. Então antes que chegue no feminicídio, essa mulher pode ficar lá para que o marido, primeiro, a polícia faça as diligências, que ele seja julgado, condenado, preso, né, que é onde esse tipo de marginal merece estar. E aí, é muito importante ter essa noção de que a cidade tem esses recursos, porque às vezes é um parente nosso que vai precisar, é uma amiga nossa, e a gente tem como... E aí tem, no próprio livro, tem todos os endereços, tem o e-mail da Casa das Rosas, que às vezes pode mandar para tirar uma dúvida, tem... Minha amiga Cléia está chegando, fica à vontade, Cléia.
Então, para a gente ter uma ideia de como que o machismo faz mal para a sociedade de um modo geral. E aí, quando a gente fala que faz mal, não é só para as mulheres que faz mal. Porque aí, antes de chegar nessa questão da violência, a gente vai falar agora, e eu vou mostrar um vídeo rapidinho, como o machismo faz mal para os homens também, para os meninos, né? Vamos falar das crianças. E eu sou educador por 18 anos em sala de aula, e assim, o quanto que eu tentava desmistificar de que, por exemplo, na minha época, vôlei era esporte de menina. Isso foi vencido de uns tempos para cá, não se fala mais isso. Vôlei é para quem quiser jogar vôlei. Futebol era um esporte de meninos. Hoje em dia não. Meninas também jogam futebol. Então, aos poucos a gente vai transformando a sociedade e a gente tem que evoluir mesmo. Que a gente está nesse mundo para aprender. Por que a gente vai dizer? Porque jamais eu diria para o meu filho de que ele não pode usar uma roupa porque é cor de rosa. O rosa é uma cor bonita para quem quiser usar. Né? Então a gente tem que desconstruir alguns padrões que a gente aprendeu, e os nossos pais também ensinaram assim porque aprenderam assim, e alguém tem que quebrar essa corrente, né? Eu vou passar um vídeo aqui de uma reportagem muito bacana que foi feita sobre o livro Eleutério, e aí depois desse vídeo a gente bate um papo. Quero muito ouvir vocês também, e depois aí no finalzinho eu falo sobre o Anacrônico, Relações Atemporais, que é o meu livro mais recente, tá bom? Então essa aqui foi uma reportagem feita o ano passado, em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha na época. Bom, você que acompanha o SP1 sabe que uma das bandeiras que a gente sempre levanta, né, é o combate à violência contra a mulher. Uma realidade dura, né, que infelizmente ainda está presente em muitos dos lares país afora e vem piorando durante a pandemia, como a gente já frisou aqui também. Dados levantados no mês passado pelo Datafolha mostram que 1 em cada 4 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência física, psicológica ou sexual durante a pandemia no Brasil. 1 em cada 4. Isso significa que provavelmente você conhece pelo menos uma. Mas esse outro número mostra que as mulheres já estão reagindo, indo atrás de ajuda, buscando a libertação. No estado de São Paulo, 47 mil medidas protetivas foram concedidas a vítimas de violência doméstica de abril do ano passado até março deste ano. Isso representa um aumento de 5,6% em relação aos números de um ano antes. É sempre importante lembrar que o Estado oferece uma rede de ajuda a essas mulheres. Além da proteção policial, do amparo da justiça, também há instituições que oferecem acolhimento. Quando essa rede atua em conjunto, o resultado aparece. Em Guarulhos, 8 mulheres se juntaram para compartilhar as histórias de violência e humilhação que passaram dentro da própria casa. E como elas conseguiram se libertar dos seus agressores. Tudo foi parar em um livro. A Casa das Rosas, em Guarulhos, é um ponto de apoio e um refúgio para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Foi aqui que o Thiago encontrou inspiração para escrever um livro contando a história de 8 mulheres, mas que também poderiam ser as histórias de outras milhares de mulheres. Uma das entrevistadas traz a gravidade do risco iminente de morte do seu filho de 15 dias de vida. Então eu tenho filhos, né, sou pai, e eu começo a pensar, poxa, imagina uma situação dessa, né? É uma situação muito, muito perturbadora. O livro será distribuído em bibliotecas municipais e em centros de apoio à mulher. O título Eleutérias é um termo da mitologia grega que faz uma referência à autonomia e à liberdade das mulheres contra os tiranos, que existiam lá no passado e existem hoje também. A Fernanda é psicóloga na Casa das Rosas. Ela acredita que a publicação pode servir de inspiração para mulheres que não conseguem enxergar uma rota de fuga. Lendo essas histórias, ela vai perceber que aquilo não acontece só com ela, que aquilo é algo que acontece com outras mulheres e vai perceber que ela também pode dar a volta por cima, que ela também pode passar por essa fase, buscar ajuda, né, conhecer os serviços que existem e aí também poder virar a página e recomeçar a sua vida sem violência. A Tatiana é um exemplo de que a violência doméstica não tem um perfil certo. Ela fez 2 faculdades, trabalhava como professora e apanhava do marido quando chegava em casa. Há 2 anos, ela celebra a libertação. Eu tenho paz, eu consigo descansar, eu consigo aproveitar meus amigos, meus filhos, eu não tenho mais medo para sair. Então hoje eu ando normalmente nos lugares.
A missão do Thiago não acabou com a publicação do livro. Na verdade, está só começando. O próximo passo é levar o tema para palestras e debates em empresas, associações e escolas, para que eventuais desvios possam ser corrigidos ainda na base. Muitas vezes o jovem forma a opinião dos seus pais, então o jovem pode aconselhar e não admitir que sua mãe sofra violência, que sua tia. O jovem também pode se perceber enquanto adulto e que jamais ele cometa um relacionamento abusivo. A gente tem que quebrar aquela velha tradição de machismo que a sociedade, o machismo estrutural que a sociedade vive. A Casa das Rosas de Guarulhos oferece ajuda e acolhimento na rua Paulo José Bazani, número 47, no bairro Macedo. Lembrando que em qualquer lugar do Brasil, você que é vítima ou conhece alguém que sofra violência doméstica, pode, eu diria, deve ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher, que registra e encaminha as denúncias para as autoridades competentes. Meta a colher na vida do vizinho se você está testemunhando algum tipo de violência. Bom, você que acompanha... Obrigado. Vocês viram a provocação que o repórter faz no final, né? Que ele fala, meta a colher na vida do vizinho. Porque a gente foi criado com aquela ideia equivocada, absurda, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E a gente tem evoluído para entender que isso é errado. A gente tem que se meter sim, né? E tem uma lei recente, que ainda é regional, aqui do estado de São Paulo, obriga todos os síndicos a denunciar qualquer tipo de agressão que algum dos condôminos, alguma mulher condômina venha passar, né? Então isso é mais um avanço. Eu acho que assim, todos nós temos que ser vigilantes. É claro que não é simples dizer assim, olha, nós fizemos uma pesquisa lá na secretaria e que muitos preencheram, muitos até aqui preencheram, que perguntava assim, você já presenciou algum tipo de violência? Primeiro perguntava se a pessoa tinha sofrido algum tipo de violência doméstica, ou se presenciou. Muitos deles diziam, vi meu pai agredir minha mãe, vi meu avô, ou algum tio, alguma amiga. Mas muitas vezes é difícil você ver alguém na rua e você vai lá já se intrometer, mas você tem muitas maneiras de denunciar, né? Você pode orientar essa mulher a fazer a denúncia, você pode fazer uma denúncia anônima no Disque 180, né? Que daqui a pouco a gente vai ver uma cena que um grupo de teatro, meu grupo de teatro, eu escrevi o roteiro de uma cena de teatro e eles fizeram uma gravação, e esse vídeo eu sempre mostro para os estudantes para que eles saibam que eles são instrumentos dessa civilidade, né? De não permitir que sua vizinha, sua mãe, sua avó passem por isso. E é mais comum do que a gente imagina. E antigamente, na minha época de criança, isso não era debatido na escola. Isso não era tabu. Você não discutia direitos humanos na escola. Não discutia. E aí quando as pessoas falam que direitos humanos só defende o bandido, para vocês terem ideia, a Secretaria de Direitos Humanos defende os indígenas, as mulheres, os LGBTQIA+, as pessoas vítimas de racismo, acessibilidade e inclusão, então as pessoas que têm alguma deficiência física ou mental, os idosos, os jovens. Então, poxa, é uma área muito ampla, né? E seria um contrassenso que um ser humano não defenda os direitos humanos. Seria quase algo absurdo. Eu vou passar aqui uma cena, curtinha, tem 2 minutos e meio, que mostra uma relação abusiva. Porque também antigamente a gente já entendia o que era uma violência doméstica, mas pra gente, violência era só se tivesse um puxão de cabelo, um tapa, um empurrão. E a Lei Maria da Penha trouxe, né, a baila da discussão jurídica, de entender que existe a violência patrimonial. Sabe, aquele marido que fala, eu não admito que mulher minha não trabalha. Isso é uma violência, né? Mulher minha, você não vai na casa da sua mãe, porque eu não quero. Isso também é um tipo de violência. Violência moral, violência física a gente já sabia. Violência sexual também é muito comum da gente entender. Mas agora, os outros tipos de violência que a Lei Maria da Penha nos trouxe, não era comum a gente discutir. Então a gente vai mostrar aqui uma cena bem abusiva, né, de um rapaz totalmente ignorante, assim, agressivo. E aí, em 2 minutos e meio, essa cena vale mais do que às vezes eu ficasse 1 hora palestrando. Então olha o poder que a arte tem, né? Às vezes um livro comunica muito mais do que um conselho da amiga. Uma cena de teatro causa um impacto muito maior num adolescente, numa criança, do que um palestrante ficar falando por horas. Porque a arte tem o poder de nos contagiar e de nos fazer entender, né? Às vezes a gente assiste um filme, fica muito mais claro o assunto daquele filme
do que se alguém contasse pra gente. Então, por favor, amigo, vou até afastar aqui. Aí a gente já vai para os finalmente. Por que você é tão insistente, hein? Eu não sou insistente, eu só não concordo com suas atitudes. Ah, então você concorda com quem quer te prejudicar, né? Isso não é atitude de mulher direita, não. Eu não posso mais tentar amizades. Você vai controlar até o meu celular. É isso mesmo. Você não tá escondendo nada, você tem que me mostrar mesmo. Você acha certo mulher ter amizade com homem? Tá errado. Mulher tem que ter amizade com mulher. Que aí vocês podem conversar de comida, de manicure. Letícia, eu sou sincero com você, isso te incomoda. E tem mais. Se você tá com amizade com homem, é porque alguma segunda intenção você tá. Você tá me ofendendo com isso. Pelo contrário, eu tô te alertando. Depois você ficar igual uma cabritinha chorando pra ir pra casa da sua mãe, você não vai. Eu tô te emprego no meu emprego por tua causa. Letícia, eu fico impressionado, você gosta, né? Você gosta de ficar naquele shopping, naquela vitrine mostrando o corpo, aquele bando de macho, né? Tem menina mais nova que você, bem mais gostosa que você, que tá lá também, pagando de vendedora, mas quer vender outra coisa, Letícia. Vocês é tudo ingrata mesmo. O Pepe me dava certo mesmo. Sobre você, sobre tudo. Aquele é filho de nada, aquele cara nem homem é. Ele não entende nada de mulher. Eu vou dar um pau nisso. O pai dele não tem um culhão pra ensinar ele a ser homem, ele vai aprender na porrada. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Então eu vou embora. Você não vai em lugar nenhum. Só pensa que você vai aonde? Larga meu braço, eu não aguento mais. Nem o nosso filho que eu queria adotar, você não deixou. Letícia, para com essa história que eu já tô de saco cheio. Não tem nada a ver aquela criança com a gente, Letícia. Você quer ser beijada no elevador? Você quer ser seguida no supermercado? Letícia, a gente é mais clarinha, não combina com uma criança mais escura. E você que se diz uma mulher tão de fé, você devia saber que a mulher tem que ser submissa ao homem. Tá na palavra. E você não fica triste assim não, porque se eu faço isso é porque eu amo você. Pensar em políticas públicas que combatam todas as formas de opressão, de discriminação e preconceito é um dever de todos nós, sociedade civil, movimentos organizados e poder público. Pensar, falar e agir de forma machista destrói qualquer relação. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura mudando a nossa forma de ver o mundo. Que personagem escroto, né? Então, assim, ele é machista, ele é homofóbico, ele é racista, né? Porque a esposa queria adotar uma criança e ele falou que não, adotar um pretinho, vão barrar a gente no elevador. A gente não pode fazer isso. Então, assim, eu escrevi esse personagem, mas justamente para mostrar, para que os adolescentes identifiquem, né? Porque aí a gente faz meio assim, e aí, vocês analisam o que nesse tipo de relacionamento? E eles começam a entender, a maneira como ele fala com ela, ele é impositivo, ele pega no braço. Então, dificilmente a mulher vai começar a apanhar de um dia para o outro. É uma série de agressões antes da agressão física. Uma série de violências antes da violência física. E aí, eu vou abrir já, porque, aliás, fica todo mundo à vontade para falar, até porque o objetivo é que seja um bate-papo e não uma palestra. Então fiquem à vontade para que vocês a qualquer momento interrompam. E para finalizar, eu vou falar brevemente sobre esse último livro aqui. Aqui também, na frente, tem algumas publicações minhas. Tem o Arthur, o Menino que Ama os Bichos, que é uma história real de que nós adotamos um cachorrinho no departamento de proteção animal, eu e minha família. Aqui, Quem Tem Medo do Medo, que é mais antigo, de 2016, que é uma história de um personagem chamado Otávio, não sei porquê, eu dei esse nome, gosto muito desse nome. Aqui tem o João Mexilão, que eu fui bem inspirado também, dentro de casa, de uma criança que mexe em tudo, e é bem bacana, as crianças gostam, então tem aqui para todos os gostos. Agora, esse anacrônico, ele está pronto há muito tempo, mas eu estava esperando que a pandemia arrefecesse, né, aliviasse um pouco, porque nada melhor do que a gente estar próximo assim, de amigos, familiares, para poder lançar um filho, porque, não sei se vocês já ouviram falar, que todo artista tem nas suas obras também um filho, e é assim mesmo, a gente tem um carinho todo especial, que a gente sabe o trabalho que dá, a gente sabe o trabalho que dá até para fazer com que ele seja visto, porque como você não é, eu sou um escritor anônimo, eu sou um escritor independente, então é muito mais difícil que as minhas letras sejam lidas.
Mas isso aqui foi fruto de uma experiência que eu tive de 2 anos escrevendo semanalmente no jornal Guarulhos Hoje. E era muito legal, porque como o jornal tem uma tiragem, sei lá, de 70 mil exemplares, alguém vai ler. Não é possível que de 70 mil não tenha um que falar, alguém vai ler. E aí uma vez eu estava fazendo uma agenda pela Secretaria de Direitos Humanos, e eu estava no centro de Guarulhos, e um cidadão em situação de rua, ele me parou e falou assim: ah, você que escreve no jornal aqui de Guarulhos, né? Aí eu falei: poxa, que bacana, um leitor. Eu falei: sou eu mesmo. Ele falou: ah, eu leio você. Eu falei: poxa, muito obrigado. Conversei com ele, chamava César. E aí o César disse assim pra mim: ó, eu vou provar pra você que eu leio mesmo. A semana passada o seu texto falava sobre a sua mãe. E aí ele falou, nossa, nós ficamos conversando assim durante um tempo, e ele falando da mãe dele, que era da Bahia, que ele sentia muita saudade. E eu contei também, né, a minha relação, eu sou filho de nordestinos, e aí ele também. E aí, assim, eu vou ler agora um textinho, que é um texto que, assim, dos que eu mais gosto. Aqui, como eu escrevia às sextas-feiras, eu falava de muitos assuntos. Falava de política, falava de educação, de cultura, de direitos humanos, de relacionamento humano. E tem um aqui que eu escrevi num momento muito difícil da minha vida, que foi o período em que minha mãe estava acamada e que eu e meus irmãos cuidamos dela durante muitos anos. O nome do texto é Estou Aqui. Então, para finalizar, eu vou fazer a leitura desse texto. Aqui é Chiquinhas. Ele é curtinho, 2 páginas. Vou até sentar, né? Senão as pernas tremem um pouco, porque para falar de um assunto muito emocionante para mim. Estou aqui. Se compararmos a vida com o mar, há tempos que vivemos a instabilidade de um mar revolto ou de um tsunami que nos carrega com uma brutalidade sem tamanho. E em outros tempos, a vida se refaz na calmaria de uma maré baixa. Não por acaso, a água do mar é salgada, assim como a lágrima. Quando não somos mais capazes de ser o capitão responsável pela navegação da nossa vida, o timoneiro passa a ser quem ensinamos para isso, mesmo que esse sentimento tenha sido pelas dores do caminho. O amor plantado é o leme que conduz, uma espécie de porto seguro para as turbulências, onde ancoramos a nossa embarcação. Se tem algo que conforta e acolhe, é sem dúvida se fazer presente na vida de quem se ama. Mais do que qualquer outra coisa, a presença fortalece e aponta um porto seguro, mesmo em estados de respirações ofegantes no cais da vida. Eu e meus irmãos estamos há mais de 100 dias. Vivendo entre hospital, casa e trabalho, numa vigília permanente para o zelo da nossa mãe, numa fé autoimune que tenta combater realidades. De seu estado de saúde, que insistem em nos deixar à deriva, entre o amor e o desespero. Essa vigília coletiva de filhos sobre o corpo frágil da matriarca é para que ela tenha garantido todos os cuidados e todos os esforços para minimizar o sofrimento da doença, que corrói sua vida dia a dia. As dores dela doem diretamente em cada um de nós. O desconforto dela, imóvel num leito de hospital, nos acelera. Nos causa uma inquietude sem limites, uma vontade de resolver o que nem sempre tem solução. Pensamos nos pés inchados dela e logo depressa fazemos massagens. Quando pensamos nas costas cansadas, a massageamos com hidratantes. Quando pensamos no rosto abatido, nossas mãos correm por ele, para passar o calor do nosso toque. Pensamos nas unhas opacas e pintamos com um vermelho latente, típico daqueles dias de plena vivacidade, da cor do amor que corre em nossas veias. Pensamos no desconforto da secreção que vem do pulmão e logo já pedimos auxílio da fisioterapeuta de plantão para a aspiração. Somos diariamente aspirados pelos nossos esforços que parecem placebos, mas não são. São o princípio ativo do amor que ela germinou em cada um de nós.
Nos esforçamos para evitar as dores, mas tem situações que não conseguimos. Há um limite que às vezes nem os médicos conseguem evitar. O ser humano é limitado, mas a fé não é. Seguimos então pela fé. Ela está totalmente acamada, já não fala mais. Ah, que saudade que eu tenho de ouvir a sua voz. Mas nós falamos por ela. Principalmente quando dizemos, eu estou aqui. Porque sabemos muito bem que ela diria o mesmo. Como disse tantas vezes ao longo da vida. Levamos mensagens dos netos. Levamos mensagens de áudio dos netos e escorrem lágrimas de seus olhos. Neles temos a certeza que ela entende tudo o que está acontecendo. Sua consciência ainda está plena, embora mesmo que a consciência dela não estivesse, a nossa, altiva, a nossa está. E assim continuaremos fazendo por ela tudo o que pudermos, até o último segundo de sua vida. Não choramos na frente dela, numa tentativa de mostrar toda a nossa força, mesmo diante de tanta fraqueza nossa. Seu corpo, pesando apenas 40 quilos, nos assusta, nos amedronta e nos mostra o quanto tem horas que a esperança também tenta definhar. Mas como já disse, a fé não definha. Pensando bem, o mar pode ser uma linda referência sobre a nossa existência por aqui. Mas ao contrário da vida, o mar não tem fim. Ele não se finda, não seca, não some, não passa. Então ele é uma metáfora muito mais apropriada para o amor. Esse sim, ao contrário da vida, é infinito. Desculpa, mas assim, é um dos muitos textos que eu escrevi durante o tempo em que ela teve Alzheimer, mas a parte do cérebro dela comprometida foi muito mais a coordenação motora do que a memória. O médico mostrava nos exames, né, de ultrassonografia, essas coisas, que a parte do cérebro que coordenava as funções, né, motoras estavam devastadas. Então ela não conseguia caminhar mais, não conseguia levantar o braço, até a deglutição. É uma doença muito triste o Alzheimer, né, porque até a deglutição você perde, né, é uma coisa instintiva, a gente nem percebe, mas a nossa mastigação depende, né, dessa nossa articulação motora. E ela já não tinha mais isso. E ficava imóvel, né? Então a vida dela se resumia numa cama, e é muito triste, né? O final da vida. Mas ela teve o amor que a gente fazia de tudo por ela. Claro que o livro não fala só disso, o livro fala de muitos assuntos, né? Eu dou exemplos da criação que eu dou, que eu e a Vanessa damos para os nossos filhos, fala da questão dos limites que a gente tem que dar para os nossos filhos também. Fala de muitos assuntos. Então, eu acho que assim, o autor, ele se mostra muito pelas palavras que escreve. E aqui tem muito de mim, e muito da minha visão de mundo. E não é só, e o mais bacana é que eu não espero que as pessoas só concordem comigo. É muito bacana que as pessoas discordem também. Claro, tem assuntos que são universais e indiscutíveis, né? O amor de mãe, por exemplo, é um. Mas tem outros tantos assuntos aqui que cabem discussões, cabe discordâncias, porque o bonito da vida é discordar com respeito, sabe? Se todo mundo gostasse só do amarelo, seria muito chato, né? Então, cada um tem uma visão de mundo. Então, que esse livro ele seja uma provocação para que vocês concordem, discordem com muita coisa, reflitam, tá? Então, é isso. Agora eu abro para se vocês quiserem falar de qualquer um dos assuntos que a gente comentou aqui, um bate-papo rapidinho, tá bom? Passa muito rápido, a gente já está nos 10 minutinhos finais, mas se quiser falar no microfone, ou enfim, ou não, né? Fiquem à vontade. Alguém quer falar? Tiago, meu nome é Davi. Seja bem-vindo. Né, eu sou barulhense, estou com um canal no YouTube, né? Estou divulgando boa parte das palestras, né? Obrigado por conceder os direitos. A minha pergunta é sobre o seguinte, né? Até que ponto a questão religiosa nos lares é uma questão assim, opressora e não libertadora? Muitas vezes
como foi abordado nesse vídeo, né, o cara cita até a Bíblia de forma descontextualizada, né? Até que ponto a questão religiosa de qualquer natureza que seja oprime as mulheres e não faz com que elas se libertem, denunciem, etc. Até que ponto isso atrapalha? Obrigado pela sua presença, pela sua divulgação. Depois eu vou divulgar seu canal também, tá bom? Obrigado mesmo, Davi. E a pergunta é bacana, porque religião eu acho que é algo muito positivo na vida da gente, desde que a gente saiba lidar bem com ela, né? A palavra religião, ela vem de religare, que é nos ligar a algo, né? Algo que a gente não vê, a gente só sente. A religião, ela tem um papel fundamental na formação dos nossos filhos, né? Na nossa consciência de fazer o bem. Religião é uma coisa muito bonita, e eu respeito todas elas, e tenho a minha crença também pessoal, né? Eu sou católico, mas também a gente tem que entender que Jesus é amor, Jesus não é religião, né? Eu não sou a pessoa mais ideal para falar de religião, porque não é a minha área de pesquisa, mas é só uma opinião mesmo de um artista, de um escritor, de um professor. Para mim, a religião, ela vai te fazer muito bem quando ela for instrumento de amor, nunca de preconceito, de segregação sobre qualquer pessoa, de qualquer tipo de preconceito. Então, acho que a religião ela é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Mas Jesus não teve preconceito com ninguém, nem com a mulher adúltera que todo mundo queria apedrejar, né? E ele perguntou, então, joga a pedra aí, quem não tem pecado, vocês não são os bonzões? Aí todo mundo, então é verdade, deixa quieto. Traduzindo com uma palavra mais de hoje em dia, né? Mas então é isso. Obrigado. Eu gostaria de falar. Primeiro, parabéns, Thiago. Você não é um autor, escritor, artista anônimo, você ainda não estourou. Mas anônimo você não é, não, viu? Eu li esse texto que você leu da sua mãe, eu li lá quando foi publicado e eu chorei umas 2 horas. Assim, então, parabéns a você e seus irmãos. Eu já te falei isso lá atrás, que eu tinha muito orgulho de ver uma pessoa que eu conheço tendo esse cuidado. Então, eu tinha mais orgulho ainda em poder chamá-lo de meu amigo, e aos irmãos transmito o mesmo sentimento, né? Porque está muito invertido os valores. Hoje em dia é muito mais fácil a gente deixar do que cuidar, né? Deixa que alguém vai cuidar. Eu banco, mas eu não estou aqui. Então, parabéns por esse trabalho de vocês. Eu acho que é uma coisa que vocês vão levar na alma como um todo para sempre. Que bom que eu fiz isso, porque eu sinto isso, tá? Que bom que vocês fizeram isso. E com relação à violência doméstica, eu faço parte do Lion Solidariedade, que é uma instituição que acolhe, né, que vai até alguns lugares dar treinamentos para mulheres em situação de violência que estão saindo daquele rumo. E eu vejo assim, como você pontuou no vídeo, a violência física, ela é muito escrachada, né? Então tá todo mundo vendo ou fingindo que não vê. A violência psicológica, como a arte exige, foi exibida ali, ela veio de uma maneira mais exaltada. Mas e no dia a dia, aquela coisinha leve, sorrateira, que às vezes a mulherada até fala, é bonitinho, ele tá fazendo isso porque gosta de mim. Como identificar e ajudar a pessoa que está vivenciando aquilo a identificar também? Ótimo, obrigado pelas palavras tão carinhosas. Eu tenho bastante orgulho disso mesmo. Eu sempre falava para minha mãe, né? Ela já não conseguia mais falar, ela só ficava com os olhinhos brilhando e ouvindo atenta. E eu dizia para ela, olha, a senhora nunca nos abandonou, mesmo quando a senhora passou fome. Ela ficou viúva muito jovem, com 35 anos ela já estava viúva com 4 filhos. Então passou muita necessidade, né? E sempre ali com a gente. E teve um episódio de que uma tia, por parte do meu pai, que tinha uma situação bem de vida, veio até São Paulo e falou assim, olha, assim que ela ficou viúva, escolhe aí quem dos seus filhos você quer que eu leve, né? Porque aí eu crio no Nordeste. E aí quando você puder, você vai lá. Aí ela falou, não, eu não abro mão de nenhum deles. Então, óbvio que a gente não podia abrir mão dela em hipótese alguma em nenhum segundo. Sobre a violência doméstica, a gente tem que perceber mesmo os pequenos detalhes, né? A gente não pode admitir, e sempre na delicadeza. Teve uma moça que conversou comigo, inclusive do livro, que ela começou dizendo assim, olha, meu marido, ele gritava muito comigo, e às vezes assim, se ele queria passar, ele me empurrava, mas não era machismo, professor, é porque ele era nordestino é meio bruto mesmo. Aí eu disse para ela, olha, fulana, meu pai era nordestino também, e meu pai nunca empurrou minha mãe,
e sempre falava com a minha mãe de uma forma carinhosa. Então não dá pra gente, relevar certos tipos de coisa, né? Porque aí você começa a falar, então ele é assim porque isso já é o machismo. Ele pode ser assim porque o homem é assim mesmo. Não, o homem não pode ser assim mesmo. O homem pode ser sensível, pode ser delicado, pode ser atencioso, pode não, deve ser respeitoso com todos e todas. Então acho que são os pequenos detalhes. A gente não pode naturalizar a violência, de nenhuma hipótese, né? Então eu acho que é assim, é começar a perceber do pequeno detalhe e não admitir. E não adianta achar que o seu marido te agrediu, ele te bateu hoje, ele te levou flores, porque nesse livro aqui, e esse livro é gratuito, ele pode ser feito download pela página da prefeitura. Eu tenho poucos exemplares aqui, mas ele pode ser feito download gratuito. E assim, é frequente nas histórias, nas 8 histórias que eu apresentei no livro. Sempre eles pediam desculpas, eles traziam chocolate, flores, e aí elas perdoavam e eles faziam tudo de novo. Então não admita, a primeira vez tem que ser a última. Aliás, não tem nem que deixar chegar na primeira vez, né? Tem que cortar antes. Porque mulher não é propriedade de ninguém e homem não é dono de mulher nenhuma. Tiago, você não emociona, você é o grande amigo. Desculpa, cheguei atrasada, mas eu vim. Porque você é, além de amigo, além de sábio, tem toda a sabedoria. Você não tem nada que você já é declarado por tudo. É o grande amigo, o professor, te conheço, foi a primeira. Eu sou nova de Guarulhos, acho que ninguém me conhece, mas você é meu amigo, que eu posso falar amigo e irmãozão mesmo. E quando você falou da sua mãe, desculpa, mas eu fiquei muito emocionada, porque você sabe que eu escrevo alguma coisa, você sabe de alguns passos que você é muito agendado, mas quando a gente tem a oportunidade, conversa um pouco. E eu tenho escrito que o que eu tenho escrito lá, tem um paralelo com isso aí, e foi muito bom, obrigado, e obrigado por eu ter vindo aqui, entendeu? Você estava meio sumido, mas Deus está obrigada, desculpa, eu vou passar para hoje, você sabe que eu sou tagarela mesmo. Tagarela igual eu? Obrigado. Obrigado, Cleber. Gente, só assim, 10 segundos. Eu falo que eu tenho a amiga mais jovem, a minha amiga mais jovem, a alma mais jovem, tem 84 anos. E ela não liga que diga a idade dela. Eu peço a Deus que eu chegue na idade dela com esse espírito. A Cleta é artista. Ela faz teatro, ela canta, ela dança. Ela é demais, com 84 anos. E que vigor, que tem que viver no mínimo mais 30, 40, quantos anos Deus permitir. E aí a Cleta foi me procurar, a gente se conheceu porque eu era diretor de cultura na cidade. E aí apareceu assim, olha Thiago, tem uma senhora aí falando que precisa muito falar com você, mas não está na agenda. Eu falei, não, mas deixa ela entrar. E foi assim que eu conheci a Cleta. Ela falou, olha, meu sonho de infância era ser atriz, e eu não tive oportunidade na época, porque meu marido não deixava, depois que eu casei, enfim, mas eu quero fazer teatro. Na época ela tinha acho que uns 80, né, Cleta? Faz uns 4 anos isso. Aí eu falei, pois vamos achar um curso de teatro agora para você fazer. E desde então ela faz teatro, e é minha amiga, minha irmã, eu tenho mais... Fez cinema, eu amo. Obrigado. Eu sei outro agora, porque eu quero escrever, porque eu falei. É um exemplo para nós todos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Queria primeiro parabenizar pelo trabalho, né? É um trabalho bem complexo, divulgar isso aí tudo, tem certas coisas muito difíceis no meio do caminho, a complexidade do negócio é muito grande. Então, meu nome é Cláudio, tá? E eu queria fazer uma pergunta para você que você está pesquisando já há um tempo, então você já tem algum ponto de vista além de algumas pessoas que não tem essa pesquisa, não tem esse aprofundamento. Por exemplo, sei lá, eu vejo a minha vizinha, ou eu sei que alguém viu alguma coisa. Como que eu posso, nesse início, comunicar, denunciar, mas que seja de uma forma válida, que tenha um resultado? E não chegar lá, por exemplo, e por medo, a pessoa que está sendo agredida chegar e falar, não era nada, sei lá, apontar alguma coisa mais real, né, de fato, uma prova. Porque por mais que a pessoa não queira, mas ela está sendo agredida,
sei lá, tem que ter alguma coisa que fique atento ali para que não chegue nos fins né? Naqueles fins trágicos que a gente, que nem você falou, que não vai estar nem aqui para contar a história, né? Cláudio, obrigado pela pergunta, obrigado mesmo pela presença também. O primeiro passo, assim, você pode fazer a denúncia através do 180. É só discar, 180. Tem o Disque 100 também, mas é para caso de crianças, enfim. O 180 é para violência contra a mulher. Porque esse 180, ele é nacional e ele vai enviar diretamente para quem de direito aqui da cidade, né? Aí vem para o regional. Tem que registrar. Registra mesmo. E agora, assim, uma coisa que aí depende especificamente da vítima. A vítima precisa aceitar fazer o boletim de ocorrência. Só que uma coisa importante, a prefeitura nunca vai, as pessoas confundem, às vezes acham assim, ela só vai ter os benefícios se ela fizer o boletim de ocorrência. Não é obrigado. Claro que é o desejado, é o que a gente orienta, mas mesmo assim, se ela não quiser fazer o boletim de ocorrência, ela pode ser atendida na Casa das Rosas, Margaridas e Betes, entendeu? Ela pode fazer a terapia gratuita, pode ter orientação jurídica, ela não é uma coisa obrigatória a outra. Agora, para se enquadrar na Lei Maria da Penha, aí precisa do boletim, e ela, além de fazer o boletim de ocorrência, ela tem que representar, e essa representação já é feita na hora. O que acontece, mas também não cabe a nós julgar, que eu aprendi antes, eu não sabia, né? Antes de trabalhar com esse assunto, e de pesquisar muito esse assunto, eu também julgava como a maioria da população. Ah, mas olha aí, estava com esse cara, agora já voltou para ele? Primeiro, mulher não gosta de apanhar, não existe isso. Ah, então a mulher de malandro gosta de apanhar. Muitas vezes ela está dentro de um ciclo em que ela se sente refém ali, inclusive porque ela ama aquela pessoa, né? Então não é fácil para ela se desvencilhar de alguém que muitas vezes é o pai dos filhos dela. Muitas vezes ela fala, não, eu vou aguentar calada para não prejudicar meus filhos, porque eu não quero que meu filho tenha um pai que é um presidiário. Então eu vou fingir que está tudo bem. Agora, claro, a gente orienta para que ela tome o passo de denunciar. Mas é muito comum também, isso eu entrevistei no livro, tem uma entrevista com a doutora Luciana Lopes, que é a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Guarulhos, que inclusive a DDM só tem uma em Guarulhos. Campinas, que é uma cidade com a mesma quantidade de pessoas, tem duas. A Delegacia de Defesa da Mulher é uma responsabilidade do governo do Estado. Nós já oficiamos o governo do Estado não só para cobrar uma delegacia a mais, por exemplo, no bairro dos Pimentas. Pelo mapa da violência que a gente constrói, que é semestral, o bairro dos Pimentas é o bairro mais perigoso para as mulheres. É o ranking, é o topo do ranking de casos. E tem crescido muito esse número, mesmo com as nossas campanhas, mesmo com toda a mídia falando desse assunto. Talvez, isso que a gente sabe que tem muita subnotificação, muita mulher é agredida, mas não denuncia, é subnotificado. Mas a gente cobrando o governo do Estado, porque a DDM, por exemplo, fecha, ela só abre de segunda a sexta-feira até às 7 da noite, o que é um absurdo. A gente já notificou o Estado pedindo para que ele considere, a DDM tem que ser 24 horas. Porque muitas vezes o homem, ele toma as cachaças dele na sexta-noite, chega em casa e bate nela e nos filhos. Então como que a Delegacia da Mulher vai estar fechada de sábado à noite? Não tem cabimento. Então é uma demanda urgente que a gente cobra. Agora, essa questão de denunciar, precisa mesmo que ela denuncie, assim, não pode ser feito por terceiro, mas ela faça o boletim de ocorrência, ela represente de continuidade, né? A gente sempre pede. E a orientação psicológica é justamente para fortalecê-la. Não volte atrás. Mesmo que ele chore, que ajoelhe nos seus pés, porque eu nunca mais vou fazer isso. Não volte atrás. Não permita ser iludida por esse discurso. Porque muitas morrem com esse discurso de boletim de ocorrência na mão. Bem, isso. Gente, tá rapidíssimo porque a gente já... Aí, sobre aquele... Fala no microfone. Aquele método de... que a mulher pode comentar também. Bem lembrado pelo Otávio. Tem uma campanha que está sendo muito divulgada, que é o X na mão. A mulher pode fazer um X na mão, e aí quando ela vai, por exemplo, na drogaria, ela mostra o X, ou na padaria, em qualquer comércio. E esses comerciantes, eles têm que... A gente está divulgando muito isso, para que eles imediatamente protejam a mulher e chamem a polícia por essa mulher. E tem uma coisa muito legal, que todo o comércio devia ter, e tem que ser divulgado. Tem eu não estou fazendo jabá para eles não, mas é porque a iniciativa é fantástica. Tem um restaurante em frente ao Bosque Maia que chama Hack Burger, e eu fiquei impressionado. A Vanessa, quando foi ao banheiro, ela falou, olha que bacana, dentro do banheiro está escrito assim, mulher, do banheiro feminino, obviamente,
Mulher, se você estiver sendo agredida pelo seu namorado, seu parceiro, seu marido, vá até o bar, até a recepção lá, o bar, e peça o drink tal, o nome do drink. Automaticamente a gente já vai entender que você está correndo risco, a gente vai te proteger, o rapaz não vai mais ter acesso a você e a gente vai chamar a polícia. Então, assim, todo o comércio devia ter isso, né? Então é uma coisa, essa campanha é muito boa. Gente, só posso agradecer, muitíssimo obrigado. Os livros, eles têm um valor muito simbólico, vocês podem confirmar aí que um livro não é um valor, geralmente de 30, 40, 50 reais. O meu livro, qualquer um deles é 20 reais. Esse aqui não é vendido, porque é uma política pública, então quem quiser pode pegar aqui, quem ainda não tiver, tá bom? E pode ser feito download também. E eu sou totalmente agradecido a cada um de vocês que estiveram aqui. Muito obrigado. Valeu. Palmas ao Thiago. Agradecemos imensamente, né, você se disponibilizar, estar compartilhando aqui as suas narrativas tão sensíveis, né? E ao mesmo tempo que nos provoca e nos faz refletir. Tratar no cotidiano, né, de questões tão complexas faz com que a gente também se implique, né, como você mesmo disse. É uma questão que é de todos e de todas. Todos temos aí um papel imprescindível para romper esse ciclo de violência. Eu vou pedir aqui a gentileza, a gente vai ficar aqui só de ladinho, porque a gente tem uma outra atividade agora. E aí, mas você pode, enquanto